Ah. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live. Sobre o Apocalipse. Nós ontem estávamos no Apocalipse capítulo 12. E hoje nós vamos de novo aí para o Apocalipse capítulo 12. Você que está chegando aí, já vai chamando todo mundo. Clica aí nesse aviãozinho aí, ó. Chama todo mundo para essa live, chama seus amigos, chama aí as pessoas que você acredita que gostam de Bíblia. Manda aí, compartilha com todo mundo aí. Bora lá? Já estou trazendo para a nossa live o pastor Ronaldo Borges, aí tá aí. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor. Graça e paz, tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Eita, coisa boa. Pastorzão, começar a nossa live hoje, vamos começar de novo no capítulo 12 do Apocalipse, nós paramos no verso 5. Sim. Esperar todo mundo aí ficar preparado. Pessoal, é o seguinte, se você não tocar nesse coraçãozinho aí, ó, o Instagram não vai dar a nossa live por relevante e não vai mandar a nossa live, não vai notificar as pessoas que a nossa live já está acontecendo. Ok? Mas se você tocar com o seu dedo nesse coraçãozinho, o Instagram vai entender a relevância dessa live e vai mostrar essa live para o maior número de pessoas possível. Ok? Estamos aí, então, para mais um dia de live aí sobre o Apocalipse. Toca também no aviãozinho, manda para os seus amigos, manda para todo mundo, ok? Pega a sua Bíblia aí, se você tem uma Bíblia, papel assim como essa, pegue aí. Pega a sua caneta, pegue seu marca-texto, não esqueça nada, que nós vamos para algo muito poderoso essa noite aí, juntamente com o pastor Ronaldo Borges. Eu vou deixar o pastor Ronaldo começar, e depois eu entro também falando alguma coisa, mas eu vou deixar ele começar para a gente escorrer sobre o capítulo 12, pelo menos traçar pontos desse capítulo aí que são importantes, e depois a gente vai comentando parte por parte disso aí. Vamos lá, então. Viralizei. Deixa eu só tirar os comentários aqui, pastor. Comentários desativados, bora começar. Vamos para cima. Vamos lá, então. Graças e paz a todos. Que Deus abençoe a todos aí. Vamos continuando, então, aqui. Capítulo 12 de Apocalipse. A partir do verso 5 é a terceira sessão do texto, né? Primeira sessão nós falamos sobre a visão da mulher grávida, né, que simboliza a totalidade da Igreja de Deus no Antigo e Novo Testamento. Segunda sessão e a segunda visão também, falamos sobre um dragão vermelho, né? Falamos pouco sobre isso, mas tem muito mais a ser falado, mas encerramos aí também o assunto, o dragão vermelho, que é o diabo. Que se Terceira levanta sessão, contra a mulher. que se levanta contra a mulher para devorar o filho. E agora a terceira sessão é a mulher dando à luz, o filho, né? Então, verso 5, capítulo 12, verso 5. O texto diz assim: e ela deu à luz um filho varão, que há de apacentar todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde ela tinha lugar preparado por Deus, para que ali a alimentassem durante 1260 dias. 1260 dias. Então vamos lá. Quem é o filho varão? Bom, nós já falamos muitas vezes sobre esse assunto, né? E fica muito claro
que o filho varão é a parte mais forte da mulher, né? Como eu disse para os irmãos ontem, o apóstolo Pedro diz que a mulher é o vaso mais frágil, o homem é a parte mais forte, né? E o filho varão, de fato, é a parte mais forte da mulher. O que é a mulher? A igreja. Então, o filho varão é a parte mais forte da igreja que vai governar, segundo o texto bíblico aqui, que vai governar as nações com vara de ferro. Muitas pessoas, quando leem esse texto, elas atribuem o filho varão a Jesus Cristo. E, de fato, não estão erradas, porque Jesus, ele também faz parte do filho varão, porque, de fato, ele é a cabeça, né? Ele é o principal, é a cabeça. Mas o filho varão não é só Jesus Cristo. Outro motivo pelo qual as pessoas, muitas vezes, apontam apenas para Jesus como filho varão dessa mulher, é porque existem dois textos no Apocalipse que falam sobre governar as nações com vara de ferro. No capítulo de número 19, se nós pudermos ler aí, capítulo de número 19, no verso... Capítulo 19, no verso 15, capítulo 19, verso 15, falando sobre Jesus Cristo, o texto diz que ele vai governar com vara de ferro. O senhor tem o texto aí, pastor? 19, verso 15. E da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele as apacentará com vara de ferro. Ele pisa o lagar do vinho no furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, aí o texto diz que ele vai apacentar, em outra tradução diz reger, né? A ideia de orientar, reger, governar, com vara de ferro, falando sobre Jesus Cristo. Então esse é um dos motivos porque muitas vezes as pessoas pensam só em Jesus Cristo. Mas tem outro texto no Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, que dá um entendimento mais amplo também sobre quem vai reinar e quem vai governar com vara de ferro. Apocalipse, capítulo 2, 26, 27. Verso 26 e verso 27. Oh, perdão, fica... Desculpa. Fui colocar o chá, desculpa. Minha esposa foi colocar o chá aqui. Ah, sim. Derrubou o telefone. Isso é bom, hein? Obrigado, amor. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as apacentará, como vasos de barro serão quebrados em pedaços, assim como também eu recebi do meu Pai. Ou seja, aí fica muito claro que Jesus diz que ele não vai governar as nações sozinhos, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, na sua volta, quando ele se assentar no trono, ele não vai governar as nações sozinho. Oh, meu Deus do céu. Caiu de novo. Porque aqui está uma... Rapaz, acabei molhando o livro aqui com chá. Pronto. Esse chá tem que estar muito bom para valer esse sacrifício todo. É chá de erva cideira para não ficar acelerado, porque amanhã nós temos imersão logo cedo de Apocalipse. Glória a Deus. Bora lá, vai ser bênção. Pronto, pastor. Então vamos lá. Então o texto deixa claro que Jesus ele não vai governar sozinho. Inclusive ele afirma que aquilo que ele recebeu do Pai, ele também está dando aos vencedores. Ou seja, existe um grupo de pessoas dentro da igreja chamados por Jesus de vencedores, que também vão governar as nações com vara de ferro. Quando você entende o capítulo 12, a mulher sendo a igreja,
e o filho varão, ou seja, a parte mais forte, sendo os crentes vencedores, então o texto se esclarece. Ou seja, os crentes vencedores vão governar as nações com vara de ferro, assim como Cristo, o seu Senhor, recebeu do Pai também a autoridade para governar as nações com vara de ferro. Por isso que a Bíblia diz que esses crentes vencedores, eles vão se assentar no trono com Cristo, né? E quando fala de se assentar no trono com Cristo, a maior parte das pessoas pensa logo no trono físico, né? Ou seja, porque infelizmente até isso é o que importa para muitas pessoas, né? Ou seja, como se o importante fosse se assentar num trono lá que Jesus tem, aí você senta lá nesse trono e as pessoas vão ver você nesse Trono, trono. coroa no Apocalipse são símbolos de governo, de autoridade. São Né? símbolos de governo, ou seja, assentar-se num trono não significa necessariamente que você vai assentar literalmente num trono. Assentar-se num trono diz que você vai governar sobre algo, ou seja, você vai ter autoridade sobre algo. Só os reis se assentam no trono e só os reis usam coroa, porque eles governam. Então, quando a Bíblia diz de se assentar no trono com Cristo, está falando da autoridade que esses crentes vão receber para governar as nações com vara de ferro. E segundo Jesus, essas nações serão quebradas como vasos nesse tempo do milênio aqui que serão governadas. Que ele vai pisar no furor da sua ira, que está ligado às 7 taças, né? Exatamente. Aí já é outra parte do texto que a gente precisava, vamos se aprofundar amanhã e domingo na nossa imersão. Beleza. Mas vamos lá. Então vamos lá. Deu à luz um filho varão que há de apacentar ou reger todas as nações. Isso é importante. Todas as nações, nenhuma vai ficar de fora, né? E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Olha que interessante. O dragão ficou esperando, verso de número 4, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra, e o dragão ficou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O dragão esperou para devorar o filho. Só que quando o filho nasceu, o filho foi arrebatado para o trono. E aí isso aqui não cabe para Jesus, porque Jesus não foi arrebatado de imediato para o trono quando nasceu. Olha como é que diz o versículo 5. E ela deu à luz um filho. Ou seja, no momento que ela dá à luz o filho, esse filho é arrebatado para o trono. O que significa isso? Observe, os crentes vencedores só aparecerão no final. Porque hoje você não consegue saber quem é crente vencedor e quem não é. Você não consegue saber quem que é trigo e quem é joio. Não dá para saber, não dá para diferenciar. Por que não dá para diferenciar? É simples, porque nós não podemos julgar. Nós não recebemos de Deus a qualificação para julgar quem é vencedor ou não, e nem para julgar a obra de ninguém. Porque Jesus disse que ele não vai julgar apenas as obras, mas ele vai julgar também a intenção com que as obras foram feitas. Ou seja, alguém aparentemente pode ser vencedor, mas a intenção com que faz a obra não é correta, não é íntegra, né? Ou seja, quem são os vencedores? Não, no final, eles vão aparecer. Por que eles vão aparecer? Não porque eles aparecerão para o mundo, mas é porque eles serão levados, eles serão de fato levados para o trono de Deus, para onde Deus está. Pastor, deixa eu dar só uma contribuição aí, porque tem gente que deve estar te ouvindo e falando assim, da onde que esse pastor está tirando esse tal de vencedores? Então, você que nunca leu o Apocalipse, ele está falando do Apocalipse capítulo 2, capítulo 3. Exatamente. Então, lá onde está registradas as cartas às 7 igrejas. Todas elas vai estar escrito assim, ó, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Quem é o vencedor? Aquele que cumpriu as qualificações que estão ali naquelas cartas. Porque apesar de cada uma ter sido enviado para uma igreja diferente, em diferentes localidades, ok? O Espírito não falou com a igreja. O Espírito falou às igrejas. Então, o que ele falou para Éfeso vale para Laodiceia.
Porque ele não falou com uma igreja, ele não falou com a igreja em Éfeso. Ele falou, o Espírito diz as igrejas. Então, vale para mim, vale para você, vale para nós. Quem são os vencedores que o pastor tanto está falando? São as pessoas que se qualificam dentro de todas aqueles requisitos que Cristo apresenta em cada uma dessas 7 cartas. Ok. Vale lembrar que os vencedores são crentes qualificados. Então, nós temos crentes vencedores e crentes não vencedores. Pessoas que são salvas vencedoras e pessoas que são salvas, mas que não são vencedoras. Eu estou falando aqui exclusivamente dos vencedores, aqueles que de fato vão cumprir essas qualificações aí para serem vencedores. Porque então, o vencedor, ele está na figura do filho varão, do filho homem. Exato. Né? E os demais crentes estão na figura da mulher. Exato. Exatamente. Por isso que o filho varão é levado para o trono, né? Como diz o texto aí, ó, arrebatado para junto de Deus e para o seu trono, mas a mulher fica. No verso 6. A mulher fica, e tem um detalhe, né? A mulher, porém, ou seja, o filho varão foi levado para o trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde ela tinha um lugar preparado por Deus para que ali a alimentassem durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Então, o que esse texto está claramente dizendo? Que existe uma parte da igreja que é chamada aqui no Apocalipse de filho varão, mas que também pode ser chamado de vencedores, que vai ser levado para o trono, para onde Deus está. E o restante da igreja, que é a mulher, já aprendemos isso na live de ontem, continua na terra. Só que essa igreja que continua na terra, Deus preparou um lugar para ela. Deus preparou para ela um lugar onde ela continuasse sendo alimentada. Aqui tem um ponto importante, que a gente precisa entender. Observe, a palavra de Deus, ela vai ser proibida no mundo. Então você pode ver, juntando tudo que nós falamos de ontem e hoje. Lembra que eu falei ontem que o dragão é vermelho e que isso tem a ver com o comunismo? Você pode ver que onde o comunismo se instala, as Bíblias são queimadas, as igrejas são destruídas. Não se pode ter a palavra de Deus. Então, o que é alimento para a igreja? Alimento para a igreja é a palavra. A igreja é alimentada pela palavra. A palavra, o verbo vivo de Deus, o pão vivo que desceu do céu, que é o verbo de Deus, que é Cristo como palavra. Agora observe. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Exato. Agora, essa palavra ela vai ser proibida na terra durante o governo do anticristo. Então, as Bíblias, não sei se os irmãos já assistiram aquele filme, o livro de Eli, que o filme todo gira em torno de que a ideia de que as Bíblias acabaram, só tem uma Bíblia. Essa ideia é uma ideia assim lógica, isso vai acontecer. Mas Deus vai preparar um lugar onde a palavra continuará sendo pregada. Ou seja, um lugar onde a mulher vai continuar sendo alimentada. E aqui nós precisamos... Eu vou só falar, obviamente eu não tenho tempo para explicar, mas observe, quando Daniel tem a visão, falando desse tempo aqui, e ele vê o animal feroz, a besta, lá na sua visão, a Bíblia diz que, na visão de Daniel, o animal tinha 10 chifres. 10 chifres. Nós sabemos que esses chifres falam de nações, de governo, Eu não tenho tempo para te provar isso, mas eu estou te falando aqui. Se você quiser crer, se não quiser, também não tem problema. Os 10 chifres falam de governos, mas a Bíblia diz que quando nasce o chifre pequeno, 3 chifres são quebrados. Ou seja, o que significa isso? 3 nações não vão se dobrar espontaneamente ao governo do anticristo. Serão sentenciadas por isso, vai haver sanções, serão quebrados esses chifres. Porém, elas não vão se render ao governo do anticristo. O que são essas 3 nações, ou esses 3 chifres? É o lugar preparado. Por quê? Porque diante da proibição da palavra, esses países, essas nações, não vão se render.
e vão continuar pregando a palavra, vão continuar alimentando. E nesse tempo, esse lugar preparado, essa região, vai ser um lugar para onde a igreja vai migrar. Então, vamos supor, né, vamos usar aqui uma suposição. Suponhamos que esse lugar é a América do Sul, o lugar onde nós estamos. E na Europa, não tem mais palavra de Deus e não pode mais ser crente. O que vai acontecer automaticamente? Os crentes, eles vão migrar para esse lugar preparado, aonde ainda no lugar que continua tendo alimento. Isso vai acontecer no tempo da grande tribulação. Ficou claro? Será, pastor? Ou será que eles não conseguiram pegar? Ficou claro. Ou seja, um lugar preparado para que ela seja ali, para que ali a alimentem durante 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Agora, olha que detalhe importante, né? Nós temos aqui um detalhe importante. A Bíblia diz, olha que detalhe interessante. A Bíblia diz que o anticristo, né, no capítulo 13, aí, se a gente virar uma página, no verso 5, falando sobre a besta, né, que é o anticristo. Foi-lhe dada uma boca que proferia grandes coisas e blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para agir por 42 meses. 42, então, ou seja, o anticristo, ele tem autoridade para agir 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. É o tempo que ele tem autoridade para agir. Coincidentemente, né, e que não é uma coincidência, obviamente, o cenário em que a mulher, que o filho varão é levado e a mulher fica na terra para ser alimentada por 1.260 meses. É os mesmos 42 meses, os mesmos 3 anos e meio. Então perceba, ligando isso aqui ao texto de Tessalonicenses, que diz que existe um que o detém até que do meio seja tirado, fica muito claro que não está falando do Espírito Santo. O que detém não é o Espírito Santo e quem vai ser tirado da terra não é o Espírito Santo, é o filho varão. É o filho varão. É o filho varão que é gerado para vencer Satanás. Exatamente. Que é o da profecia de Gênesis 3,15. Exatamente. Ou seja, fazendo o cálculo do tempo, fica claro que de fato está falando Satanás do filho não varão. Pensou numa mulher corporativa, né? Não. Ele pensou numa mulher individualmente falando. Exatamente. Exatamente. Ele pensou, ficou claro até aqui? Ficou claro. Ele pensou numa habitação individual e Deus acabou fazendo como uma mulher corporativa, né? Exatamente. Que engloba todo o povo de Deus. Exatamente. É exatamente isso. Então, só resumindo aqui essa terceira sessão, essas duas partes, o filho varão é arrebatado para o trono, a mulher fica na terra e vai ter que enfrentar um tempo difícil aí de perseguição para vencer, para também se tornar vencedora, né? São os vencedores tardios. Nesse caso agora, diferente do Jardim do Éden, negando o próprio ego, ao invés de querer ter conhecimento do bem e do mal. Exato. Ao contrário. Ao contrário. Vamos continuar? Bora. Olha lá, verso 10. Não, verso 10 não. Verso número 7. 7. Olha a palavra que para nós é imprescindível para entender. Por quê? Porque nós estamos falando de duas quedas do dragão. No verso 4, o dragão é lançado sobre a terra. No verso 8, de novo. E no verso 8 e 9 de novo. 9. Então, se você não tiver discernimento, você vai achar que está falando da mesma coisa. Mas não está. Tem o primeiro momento que ele cai, né, arrastando essa parte das estrelas. E agora tem um segundo momento que ele cai depois da batalha com o Miguel. Com o Miguel. O capítulo 4, o verso 4, perdão, não capítulo, verso 4, fala da queda de Lúcifer. Lá atrás, antes da criação do homem. O verso 7 tem uma palavra que é imprescindível para a gente entender, que é a primeira palavra. Então, ou seja, o então significa, depois que isso aconteceu, então
houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão e o Eu acho que tem dragão algumas guerreou. traduções que não tem a palavra então. Tem? Eu acho que tem algumas traduções que não tem, que já começa. E houve batalha no céu. Ah, aí rouba muito, né? Rouba o texto, verdade. Então, Porque daí se você na não sua consegue. tradução não tem essa palavra então, você põe aí, é então. Então, porque daí rouba muito o entendimento do texto. Verdade. Olha lá. Então houve Então, guerra no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão guerreou, ele e os seus anjos, e não prevaleceram, nem foi encontrado mais o lugar deles no céu. O lugar deles, no plural, no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana toda a terra habitada, foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. com ele. Ou seja, Isso vai acontecer no momento que a aliança vai ser quebrada, né? A aliança exatamente. do anticristo com os judeus. Exatamente. No momento em que a aliança a aliança do anticristo com os judeus for quebrada. Né? Porque aqui já se cumpriu os 3 anos e meio de falsa paz. Por que falsa paz? Porque, de fato, o anticristo vai se assentar no trono, né, como um governante político e religioso e vai resolver muitas coisas no mundo, principalmente para os judeus. Uma das coisas que vai acontecer, e a Bíblia fala isso muito claramente, é que os dois povos vão se unir, né, novamente. Os judeus e os judeus e os árabes, né, os judeus e os muçulmanos, eles vão se unir, vai haver uma falsa paz, né? E isso já é obra do anticristo, mas não o anticristo unido a Satanás. Porque o anticristo, esse governador, esse político que vai se assentar no trono e que vai governar sobre toda a terra, esse líder mundial, ele governa ele governa primeiro 3 anos e meio, mais 3 anos e meio de falsa paz. Só que, principalmente para os judeus. Só que vai haver um momento em que a aliança dele com os judeus vai ser quebrada. E por que a aliança no meio deles da com os semana, né? No meio da semana, na metade da semana, 3 anos e meio. Porque, de fato, ele vai começar a fazer algumas coisas que os judeus vão entender claramente que não tem lógica. Né? Ele não é o Messias, ele não é o Cristo. E é nesse momento, então, que... E é algo interessante, né? Vamos falar sobre isso na imersão. O anticristo que estava governando, ele vai receber ele vai ser morto. Vão matá-lo. Só que ele vai ressuscitar. Ele vai ser morto e ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, aí sim é esse período aqui. Qual é o período? Que Satanás é lançado na terra e Satanás se torna um com ele. Por isso que a Bíblia diz que quem adorar o anticristo, adora a Satanás junto. Satanás e o anticristo são um. Vão se tornar um. Nesse momento aí. Por isso que o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres, mas a besta, o anticristo, também tem 7 cabeças e 10 chifres. Porque isso as 7 cabeças e 10 chifres fala do governo dele sobre a terra. E nos últimos 3 anos e meio, o anticristo e Satanás vão governar juntos. Eles são o mesmo. Agora, um detalhe que eu ainda não falei, pastor, eu vou falar só aqui agora. Ok. Sabe que o povo está animado? Tá animado aí. Tem um detalhe aí que tem um detalhe Só interessante. que eu acho que hoje, pastor, Sim. Hoje nós não vamos ter. Hoje nós não vamos ter novidade, não, porque tá só com 670. Se passar de 1.000, aí eu falo alguma coisa que nós nunca falamos. Mas olha só que interessante. Mas só se Vamos passar lá. de 1.000, senão eles vão ficar Tem que passar de sabendo 1.000, né? Mas eles não enviam o aviãozinho, tem que enviar o aviãozinho aí para todo mundo aí. Se passar de 1.000, eu vou falar de novo uma coisa que nunca falei antes para ninguém. Eu vou falar uma coisa que eu só falei uma vez. Falei só Okay. na última escola que eu fiz de Apocalipse.
mas poucas Diga. pessoas ouviram. Eu acho que aqui na live não tem 3 pessoas que ouviu. Eu Pode vou falar falar. agora. Pode falar. Olha só, olha o detalhe. Então, ele foi expulso do céu. O filho varão foi levado. Olha o verso 10. Então, ouvi uma grande voz no céu. Correto? Ok. Céu no singular. Um céu específico. Né? Sempre que céu está no singular, está falando de um céu específico. Então, essa voz está falando onde? Se eu perguntasse para o senhor assim, ó, onde é que essa voz está falando? No céu. No céu, obviamente, o texto está aí. A voz está no céu. Céu. Olha o detalhe. Olha o que essa voz que está no céu diz. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. A voz que está falando no céu está dizendo que tem irmãos na terra. Então, quem é que está no céu falando? O senhor conseguiu Quem? pegar ou não? Hã? Quem? Presta atenção. Tem uma voz no céu falando. Essa Ok. voz que está no céu falando está dizendo que tem irmãos. Não pode ser os anjos. Ok. Coincide com a chegada do filho varão a queda de Satanás. Exatamente. Mas olha só. Então, se eles têm irmãos na terra, está dizendo que nesse momento tem crente no céu. Ok. E aqui fica provado que a igreja não vai toda junta. Eu acho que fica provado em muitos pontos, né? Não só aqui. Cada um por sua vez, que nós já falamos, né? Cada Sim. um ressuscita por sua vez. Essa ideia de que a igreja inteira vai embora e só vai ficar quem não é salvo, é uma ideia que não se sustenta biblicamente. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente foi repetindo de geração em geração, porque a religião, ela tem esse poder. O que é a religião? Repetição de processos. Que você só faz porque quando você chegou já era dessa forma. Como quando a maioria dos protestantes do Brasil converteram do catolicismo para o protestantismo, a tendência é que eles repitam aquilo que eles ouviram dos que os ganharam. Concordo. Ok? É uma tendência natural. Então, vai se repetindo, e aquilo vira uma verdade. Concordo. Não quer dizer que a igreja brasileira tenha parado para estudar profundamente as escrituras como igreja. Talvez como habitação, como indivíduo, alguém tenha feito. E muitos fizeram, óbvio. Mas não a igreja. Dizer, vamos estudar, estabelecer. Porque eu creio, pastor, e talvez eu vou dizer uma coisa aqui que ninguém vai entender. E talvez, eu sempre, quando falo essas coisas, acabo entrando em polêmica. Porque o pessoal fica gravando depois para editar, cortar e fazer bagunça. Mas olhe bem, eu penso que quase toda a teologia que eu estudei nasceu da carne do homem. Por se não fosse, teríamos uma só linguagem. Porque Deus não vai falar 10 coisas diferentes, nem 4 coisas diferentes, nem 5. Deus não tem vertentes de pensamento. Quem tem é o homem. Concordo. Então, algo que nasce na carne e não no espírito, não agrega muito valor. Ainda que eu seja levado a acreditar que isso agrega valor. Mas quem termina o curso teológico vai entender que, em termos de espiritualidade, agrega pouco ou quase nenhum valor. E se você não tem uma vida com Deus. Se a vida de Deus não está presente, se ela não está nutrindo. Porque eu não consigo entender Deus com 3 linhas de pensamento. Concordo. E essa é a prova que nasce na carne. Porque se nós perguntássemos para Deus sobre aquilo, ele ia dizer o que realmente é e ele não ia dar palpite, porque Deus não dá palpite sobre coisa alguma. Deus dá a última palavra. Concordo. Então está aí a prova de que a teologia nasce na carne. Mas as pessoas se seguram na obra da carne para se relacionar com Deus ou para determinar o que é certo ou o que é errado
na vida da igreja. E quando Concordo nós também. entramos no ambiente espiritual e numa dimensão espiritual da palavra, você vai ver que não há muita divergência de linguagem. A linguagem é a mesma. Concordo. Quando você entra na dimensão. Por aí, um ponto ou outro, um tem mais clareza, clarificou mais para um, menos para outro, mas não há uma divergência de linguagem, uma contradição de linguagem. Ok? Então, eu Concordo. penso que o cara ficar pensando, tipo essas, não sei se você recebe aí, mas eu recebo quase todos os dias perguntas como: você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Todo dia, todo dia. Ó, 99,99% das pessoas que fazem a pergunta não sabem nem o que estão falando. Não sabem o que estão falando. Nunca pegaram um compêndio teológico na vida, na mão. Ok? E por que dizem assim? Porque ouviram a vida inteira as pessoas fazendo essa pergunta e parece que é inteligente. Mas não existe pergunta mais idiota para quem leu a Bíblia. Mas se você não leu, parece até uma pergunta inteligente. Mas para quem leu, é uma pergunta simplesmente sem nenhum tipo de contexto no que está no texto bíblico. Agora, lá no século XVI, século IV, século V, século XVII, ok? As pessoas não tinham o mesmo conhecimento de Bíblia que nós temos hoje. O conhecimento bíblico hoje, ele aumentou muito, ele progrediu muito. Por quê? Justamente por causa do escrito desses homens do passado. Ou seja, eles foram degraus pelos quais nós viemos caminhando e crescendo, subindo, avançando, rompendo. Mas eu não posso morrer naquela teologia da Idade Média. Concordo. Ok? E tampouco estou falando contra a teologia. Não estou falando contra a teologia. Agora, que a teologia nasce na carne é na carne. Ela não nasce do espírito. Concordo. Concordo. E outro detalhe que eu acho que vocês têm que anotar. Tudo que é bíblico é teológico. Mas nem tudo que é teológico é bíblico. Concordo. Então, vou dizer Plenamente. de novo. Tudo que é bíblico é teológico, porque teologia é isso. A teologia estuda a revelação de Deus. Ok? Mas nem tudo que é teológico é bíblico. Porque, às vezes o teólogo, para poder formular a sua doutrina, e lá no final tudo encaixar certinho, ele vai montando do jeito que encaixa, mas não quer dizer que a peça é a correta. Às vezes ele forçou uma peça na outra, e o quebra-cabeça, no final, vai ficar montado de forma forçada e não vai dar entendimento claro. Então, a clarificação do texto bíblico é importantíssimo. E isso nasce no espírito. É numa dimensão espiritual. Isso não é humano, não é natural. Nós temos que parar de tratar como natural. Agora, é algo que está acessível a todos os homens de bom coração e que realmente busquem a Deus. Ok? Porque se esse homem buscar a Deus, ainda que ele não tenha ainda sido alcançado pelo Evangelho, Deus vai fazer com ele a mesma coisa que fez com Cornélio, o centurião da corte chamada italiana. Deus vai mandar enviar um pregador para ele pregar o Evangelho, para que ele possa alcançar a revelação de Deus, porque Deus está vendo sinceridade no coração desejoso. E ele não rejeita. Ok? Então, só para deixar claro, pastor Ronaldo Borges, que tudo que nós estamos falando nasce numa dimensão paralela a essa natural. Isso não é do natural. Então, não adianta o cara querer compreender isso aqui com uma mente natural. Ele precisa abrir o coração dele para as coisas do espírito. E aí ele vai conseguir perceber todas essas coisas que nós estamos falando aqui. Mas continue aí, pastor. Conclua só para eu saber. Eu concordo. Deixa eu só acrescentar algo ao que o pastor falou aí. Sim. Daí nasce a importância, pastor, do meu ponto de vista, da pregação expositiva, né? E não da pregação, que na época do seminário a gente chamava de pregação temática. Nunca dei conta de fazer uma, não me cai. Porque quando eu falar para as pessoas qual que é a diferença. Pregação expositiva é quando você pega o texto, você lê o texto com o contexto e você prega a partir da ideia do texto. Então, ou seja, a ideia não é sua, a ideia é do texto. Você vai expor o texto, por isso pregação expositiva. A pregação temática é aquela que o cara escolhe o tema que ele quer falar e aí ele fica catando versículo na Bíblia para provar a ideia dele. Para endossar o que ele quer dizer.
Só que a pregação temática, ela é uma fonte de heresia. Porque, por exemplo, no meu sermão teológico, tópico temático, eu preguei que eu fiz um sermão provando biblicamente que os crentes tinham que beber cachaça. Uai, eu peguei o tema, o crente tem que beber cachaça. Não foi esse o tema que eu usei na época, mas aí eu fui pegando os versículos, fui catando os textos da Bíblia, né? Paulo recomendando Timóteo tomar vinho. Então, qual é a autoridade maior do que Paulo na Bíblia? Então, o Provérbios dizendo que tem que dar bebida forte para o amargurado de alma. Eu fui João, catando os para textos. mim, João alcançou uma dimensão maior que Paulo. Só João. Aqui no Apocalipse. Ó, Exatamente. Ou seja, o sermão temático, o cara pega lá um tema e cata um monte de... Que nem o cara pega um monte de versículo para provar a ideia dele. Agora, quando você prega... Como nós estamos lendo o texto aqui e estamos expondo as escrituras. e Não é dessa ideia maneira aí nossa. nós temos que lembrar que nos Estados Unidos eles usaram a Bíblia para escravizar pessoas, né? Ou seja, a Bíblia acaba falando o que as pessoas querem que ela fale, né? Você vai juntando os textos, vai argumentando e vai fazendo a sua ideia. Por isso a importância disso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a exposição das escrituras. Estamos lendo o texto no contexto e expondo o que o texto está dizendo. Não é um tema da minha cabeça. E o detalhe, usando a própria Bíblia para provar a Bíblia. Para interpretar a Bíblia, que esse é o princípio básico de interpretação, né? Você não interpreta a partir do que você acha que é. Você interpreta a partir daquilo que a Bíblia diz que aquilo é. É como o fermento, né? Então tem gente que diz que o fermento é bom porque cresceu. porque é bom porque faz crescer, mas na Bíblia em nenhum lugar o fermento é bom. É sempre coisa negativa. Não precisamos entender isso aí. Mas vamos lá. Vamos ver o verso 10. Eu quero que você marque isso aqui. Ó. Vamos lá. Verso 10. Então, vi uma grande voz no céu. Essa voz está no céu. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite diante de nosso Deus. Ou seja, essa voz que está falando no céu está dizendo que tem irmãos. O que isso significa? Que esse grupo está separado, porque esses irmãos, que ainda vão morrer, e a gente vai provar isso aqui agora, eles estão na terra. Que é a mulher que ficou. Ou seja, se você não crê, ou se você não acredita que, de fato, os crentes serão levados em dois momentos, como é que você vai explicar isso? Pois, tem um detalhe também que a mulher não teve só um filho, né? Não. Ela tem uma descendência. Exatamente. E a descendência dela não foi levada para Deus por outro ano, ficou. Exatamente. Vamos lá. Continuando. Verso 11. Como é que esses irmãos vão vencer? Isso aqui daria uma aula de umas 20 horas. Esse versículo 11 aí, ó. Olha só. Eles o venceram. Por causa do quê? Primeiro, por causa do sangue do cordeiro. Então, eles são lavados pelo sangue do cordeiro. E por causa da palavra do seu testemunho. Porque eles sustentaram o testemunho de Cristo em um momento difícil. E por quê? E porque não amaram a própria vida da alma até a morte. É a vida da alma, a vida psique. Mas na maioria das traduções não vai estar a vida da alma, vai estar só vida. Mas a palavra aí é psique. Agora, olha que interessante, pastor. Os tradutores não conseguiam diferenciar essas coisas, né? Teologicamente, não, né? Naquele momento, não. Mas olha só que chave poderosa aqui, ó. O que o pessoal que está no céu disse? Olha lá. Então, verso 10. Então vinha uma grande voz do céu, dizendo: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Pois foi expulso o acusador. Então, qual que é a especialidade do diabo? Acusar. Então, como é que eu venço o diabo? Quando eu compreendo o sangue de Jesus Cristo, que me purifica de todo pecado.
Que aí Aqui está um ponto. já não cabe mais acusação. Não cabe mais acusação, porque eu tenho o sangue de Cristo. Agora observe, a maioria dos crentes que eu conheço Não tem vive certeza da sua debaixo de salvação. acusação do diabo. Claro, porque a acusação vai embora quando eu tenho certeza da minha filiação, da minha adoção, filiação, a certeza da minha salvação. Justificação. A justificação, a maioria dos crentes não tem certeza da salvação. Eles são salvos no sábado, aliás, são salvos na sexta, no sábado eles não estão mais salvos. Aí na segunda-feira eles estão salvos de novo, no final de semana seguinte a salvação foi embora. Então, como eles nunca têm certeza, eles nunca estão seguros, então eles viram assim, um alvo fácil, né, para a acusação do diabo. E, consequentemente, se tornam derrotados. Porque para vencer o Satanás, você precisa entender o sangue de Jesus, né, que te purifica. Então, olha só que interessante isso, né? Eu lembro aqui de um argumento de uma irmã que dizia assim, ó. Ela falava assim, ó. Eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Parece um argumento bonito, é filosófico, mas ele é antibíblico e anti-propósito de Jesus Cristo. E é de Lutero. A irmã deu uma moldada nele. Deu uma moldada. E olha só que interessante. Por quê? Porque quando eu entendo que o sangue de Jesus me purifica de uma vez por todas de todos os meus pecados, eu não aceito mais nenhum tipo de acusação. Por quê? Porque ainda que eu pequei, ainda que eu errei, ainda que eu transgredi, eu sei que esse pecado, ele foi purificado pelo sangue de Jesus. Eu sou limpo. Olha o que diz a Bíblia. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Ou seja, qual é a acusação que eu aceito? Nenhuma. Mas aqueles que não entendem de fato a eficácia do sangue de Jesus Cristo estão debaixo de acusação, consequentemente não vão vencer. Olha o texto, eles o venceram por causa do quê? Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, e não amaram a própria vida até a morte. Pessoal, anote algo que eu vou falar que vocês precisam compreender para que vocês possam compreender o Apocalipse. Eu creio que essa é uma chave espiritual para você entrar numa dimensão onde você possa compreender o Apocalipse. Lembrando que o Apocalipse não foi escrito do tempo para a eternidade. Ele foi escrito da eternidade para o tempo. João não estava no tempo quando viu essas coisas. Ele estava arrebatado na eternidade. Então, o Apocalipse é um livro que fala da eternidade para o tempo. Então, se você ficar com a sua mente no tempo e espaço que nós conhecemos, você não vai entender em que dimensão João está falando, tudo está falando, e que ele está escrevendo, tudo está escrevendo. Então, uma chave, eu sei que tem muitas chaves para o Apocalipse, mas uma chave que eu entendo ser de extrema importância é você entender que, apesar de Deus ter apenas uma salvação, Deus só tem uma salvação. Essa salvação tem dois aspectos. Um aspecto é judicial, que é exatamente esse que o pastor Ronaldo está falando. Ou seja, já não resta acusação, já não cabe acusação para os escolhidos de Deus. Não se pode acusar um escolhido de Deus. Não tem do quê, ok? Já que Cristo morreu de seu sangue e nos purificou de todos os pecados. Já não há condenação para os que estão em Cristo. Então, isso está falando do aspecto judicial da salvação. Mas a salvação tem um outro aspecto, ela tem um aspecto orgânico. E a salvação orgânica, ela não acontece como a salvação judicial. A salvação orgânica, ela é um processo contínuo. A salvação judicial já está consumada. A salvação orgânica está se consumando. A salvação judicial foi na cruz. A salvação orgânica é na vida de Deus. A salvação judicial está consumada pelo sacrifício de Cristo. E apenas Cristo. Não há participação do homem.
A salvação orgânica está se consumando, ok? Pela vida de Deus e pela transformação do homem que recebe o caráter de Deus dentro dele. Então, há uma participação nossa naquilo que é orgânico. E a salvação tem 3 tempos. Ela tem um tempo no espírito, ela tem um tempo na alma, ela tem um tempo no corpo. Ela não acontece ao mesmo tempo nos 3. Quando você aceita Jesus e é salvo, sua alma não está salva ainda. Seu corpo não está salvo ainda. O que foi salvo quando você confessou Jesus foi o seu espírito. Por quê? O espírito foi salvo? Porque o espírito nasceu de novo. Por meio do novo nascimento, né, nós recebemos vida no nosso espírito. Só que tem um detalhe. Já não há mais 2 espíritos. Não é o espírito do Eduardo, o espírito de Deus, e a hora que eu fizer alguma coisa que magoa a Deus, que vai deixar Deus chateado, ou a hora que eu pegar Deus de surpresa, fazer uma coisa tão grave que nem Deus esperava que eu fizesse, ok? Esse espírito vai deixar o meu espírito, não quero mais andar com o seu espírito. Não é assim. Primeiro, você não pode pegar Deus de surpresa, porque Deus nunca chamou quem ele não conheceu. Ele nunca predestinou quem ele não conheceu, ele nunca chamou quem ele não predestinou. Então, Deus só escolheu aqueles que ele conheceu. Ou seja, Deus te conheceu te vendo nascer e te vendo morrer. Você não vai fazer nada na sua vida que vai surpreender a Deus. Tudo que você ainda vai fazer na sua vida, quando você, pelo Espírito Eterno, acessa a eternidade, você não vai mais fazer, você já fez. E mesmo assim, Deus te conheceu, Deus te predestinou, Deus te chamou, Deus te justificou, Deus te glorificou. Agora, o meu espírito nasce de novo, a minha alma não nasce de novo. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia Sagrada que fale sobre novo nascimento da alma. Só vai falar de novo nascimento no espírito. Por que a alma não nasce de novo? Porque a alma não é, ela não é salva por esse caminho, não é salva dessa maneira. Ela é salva pela transformação. Ela sofre uma transformação. A palavra transformação aí está usada lá em Romanos 12:2. Essa palavra vem de metamorfos, a palavra é metanoia, né? É mudar a forma de pensar. E vem de metamorfos, de onde vem a palavra metamorfose. Ou seja, é a largata que encasulou e virou uma borboleta. Quem não assistiu o processo não acredita, ok? Porque fica irreconhecível. Então, a alma é salva pela transformação. Por isso que lá em Tiago 1:21 vai dizer, recebei com mansidão. E olha o detalhe, mansidão. Por que mansidão? Porque a palavra de Deus afronta a minha alma. A palavra de Deus afronta a maneira que eu penso. A palavra de Deus confronta a minha forma de pensar. Confronta a minha ética humana. Confronta os meus conceitos humanos. Ela confronta meu ego. A palavra de Deus, se eu for nutrido da palavra de Deus da maneira que tem que ser nutrida, minha alma vai morrer. Ok? Porque ela não vai suportar. Então, ele diz, receba com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ou seja, a minha alma é salva por aquilo que a palavra gera nela, pela transformação que a palavra enxertada em minha alma vai gerar nela. E o meu corpo, no fim, não vai ser salvo por meio de transformação, nem vai ser salvo por meio de nascer de novo, ele vai ser salvo por meio da ressurreição e glorificação. Esses são os termos. Ressurreição e glorificação. Então, o corpo vai ser ressuscitado e glorificado. Diferente daqueles que eu falei ontem, que vão ter os seus corpos restaurados, aqueles que são filhos de Deus vão ter os seus corpos glorificados. Então, a Bíblia vai usar o termo restauração para um e glorificação para outro. Então, nós não podemos confundir. Então, os 2 aspectos da salvação, judicial orgânica, os 3 tempos da salvação, no espírito, na alma e no corpo, são de suma importância. Eu não sei como um crente consegue existir na Terra sem saber disso. Porque a vida de um crente que não sabe dessas coisas, ela deve ser um martírio diário. Deve ser um martírio. Talvez pagar as punições e todas aquelas penitências que nos propunha a igreja medieval seja melhor e mais fácil do que ser um crente com a mentalidade distante dessa realidade de que o Espírito de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, vai dizer, entrou em mim, se uniu com o meu Espírito, se tornou um só Espírito. Não tem mais 2 espíritos, não tem Espírito de Eduardo, Espírito de Deus. Agora é só o Espírito de Deus habitando no Eduardo. O meu espírito, ele é um contenedor para o Espírito de Deus. O meu espírito humano, ele não tem uma personalidade, ele recebeu a personalidade divina. E essa personalidade divina vai lutar para transformar a minha realidade ou a minha personalidade. Por isso que Paulo vai escrever em Gálatas que o espírito luta contra a carne. O que é a carne? Essa natureza da alma, essa natureza caída que nós herdamos de Adão.
Então, a nossa alma, apesar do nosso espírito ter nascido de novo, ela continua com os velhos conceitos, o velho homem continua existindo nela. Então, nós temos que deixar transbordar, e daí vem o transbordo. O que é o transbordo? Transbordo não é ganhar dinheiro, transbordo não é ter carro bom, transbordo não é romper a procrastinação, a preguiça, todas essas coisas, que são importantíssimas para a sua vida na Terra. Mas o transbordo que a Bíblia fala é um transbordo da natureza de Deus para dentro da minha natureza humana, carnal, que está na alma, a ponto da natureza de Deus sufocar a minha natureza humana até que ela morra. Então, quando você canta lá e diz que eu diminuo e que ele cresce, você não sabe a bobagem que você está falando. Essa mensagem, isso não é o Evangelho de Cristo. Essa mensagem quem falou foi João Batista. E João Batista não é o modelo substituível por Cristo. Ninguém pode substituir a Cristo. Ele é nosso modelo. E Cristo diz, importa que você morra. Então, Paulo, eu fico imaginando Paulo cantando que eu diminui, que ele cresça, porque Paulo diz, já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Entende? Não cabe para Paulo a ideia de eu diminuir, porque quem diminui, a qualquer hora levanta. Ok? A qualquer hora cresce de novo. Quem morre, morre. Então, você precisa morrer. Então, essa questão é de suma importância compreender. E eu quero dizer para vocês que, em breve, nós vamos fazer lives grátis aqui, só para falar dos dois aspectos da salvação, dos seus 3 tempos. Muito, muito importante. Pastor, chega o rei. Vamos lá. Então, verso 12, né? Verso 11, eles venceram. Verso 12, por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, perceba que tem gente habitando no céu, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande cólera, grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou 3 seja, anos e meio. ele desceu para a terra e agora ele sabe que só resta 3 anos e meio. Né? O grande objetivo dele era o filho. Mas o filho varão foi levado para o trono, ele não conseguiu pegar. Então o que ele vai fazer agora? Verso 13. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Essa é a perseguição do anticristo contra a igreja. Exatamente, porque olha só, e aqui nós vamos colocar Não em só ordem. contra a igreja e os judeus, que os judeus estão inseridos na mulher, né? Exatamente. Aqueles 144 mil que Exatamente. foram selados lá em Apocalipse 7. Exatamente. Agora olha só que interessante. Qual que é a dinâmica? O filho varão é levado. Começa na terra o governo do anticristo, mas um governo de falsa paz. Então, não existe de fato uma perseguição declarada. Embora vai haver perseguição, embora a Bíblia nessa época já vai estar proibida, embora já vai haver uma só moeda, embora já vai haver uma só religião, embora tudo isso aí, mas a igreja vai conseguir ainda ir para um lugar preparado e ali ela vai ficar sendo alimentada por 3 anos e meio. Mas agora que o diabo desceu à terra, na metade dos 7 anos, agora... Você arriscaria falar quais seriam essas 3 nações? Eu arriscaria falar 2. Uma, América. Brasil, Estados Unidos? Brasil e Estados Unidos. Com certeza. Assim, ó. Mas com muita certeza. Ou seja, os Estados Unidos é a águia, o Brasil é o ninho da águia. Os Estados Unidos é a águia, o Brasil é o ninho da águia ou o deserto. Com certeza. E assim, ó, presta atenção. Onde você vai encontrar... Presta atenção, tudo está caminhando para cumprimento da profecia bíblica. Em que país você encontra 2 presidentes que mais apoiam Israel do que Estados Unidos e Brasil? Em que país você vai encontrar 2 presidentes declarados cristãos e que estão restaurando a questão política dos cristãos no país? Qual é os 2 países que têm mais liberdade religiosa, no sentido para os cristãos? Lembrando, irmão, que isso não está escrito na Bíblia, de Estados Unidos e Brasil. Nós estamos compreendendo e nosso coração está cogitando pelos textos. Exatamente. E também por causa dos acontecimentos. Né? Ou seja, outro ponto importante. Por que o Brasil
o Brasil tem dimensões continentais. Né? O Brasil tem 230 milhões de habitantes, mas aqui caberia 1 bilhão de habitantes tranquilo. Então, Ou até mais. caso precise haver uma migração em massa, o Brasil é o país propício. Aí, quando você olha o gráfico dos países que o comunismo está tomando, você vai ver que a América, tanto a O América do dragão vem Norte... da Europa Exatamente. de frente para a águia. Exatamente. Só que olha só, o Brasil tem o território para proteger a igreja. Os Estados Unidos têm o armamento bélico. Porque a mulher não só vai receber um lugar preparado para ser alimentada, mas aí, presta atenção, isso é o primeiro momento, os 3 anos e meio de falsa paz. Mas quando o dragão perseguir a mulher, ela vai receber asas de águia. Conseguiu pegar ou não? É a América, sim. A América. Ou seja, quem vai botar a cara com os Estados Unidos? Embora vai acontecer e esse chifre também será quebrado. Mas do meu ponto de vista, né, e aqui sou eu que estou falando, a Bíblia não diz isso claramente. Eu acho que ele vai ser quebrado por causa da questão econômica. Não Também. por causa da questão bélica. Também, com certeza. Mas as coisas estão ligadas, né? Penso eu, né? Mas as duas coisas estão totalmente vinculadas. A guerra custa caro. Não tem guerra sem dinheiro, né? Não tem. Aliás, o que mais pode enriquecer uma nação é a guerra, né? Há quem diga que a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se envolveu, né, que houve o bombardeio dos japoneses ao porto de Pearl Harbor, há quem diga que por trás tinha gente manipulando para que os Estados Unidos entrasse na guerra por causa da economia, para ganhar dinheiro. Ok. Ficou claro até aqui? Ficou claro. Eu acho que também vale lembrar aí, essa parte me chama muita atenção, porque o dragão não foi expulso antes da chegada do filho varão. Não. E talvez o povo não entendeu ainda. Existe um tipo de crente que venceu Satanás. Eles simplesmente venceram Satanás. Quando eles chegam no ambiente, Satanás tem que sair, não tem outro lugar para ele. Exatamente. Exatamente. Esses vencedores, quando eles chegam no céu, o filho varão chega no céu, chega no trono de Deus, a dimensão. Céu aqui é para você entender. Nós não estamos falando de tempo e espaço. Ele vai chegar no trono de Deus. Fora do tempo e espaço. Eles vão na eternidade. Exato. Eles vão lançar Satanás da eternidade para o tempo. Exato. Sabendo, Satanás, que resta só 3 anos e meio para sua prisão. Exato. Muito poderoso, pastor. Bora lá. Verso 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia. Se você for ver o símbolo dos Estados Unidos hoje, é representado por uma águia, né? Eu não creio em coincidência, eu creio na precisão de Deus. Eu também posso depois postar isso aí, o desenho, né? O dragão vindo da Europa com a China, e também a águia, o ninho da águia, ok? O filho varão. Isso é muito bom. Podemos postar isso tudo depois. Olha lá. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao lugar onde é alimentada durante um tempo a serpente, ou seja, longe da face do dragão. O pastor, travou aí sua internet. Travou minha internet? Travou. Repete de novo que você travou. Voltou agora, não? A imagem está um pouquinho travada ainda. Aí, Aqui. voltou. Voltou? A sua voz está boa. Não, a voz está boa. Só que a imagem está travando um pouquinho. Eu acho que é instabilidade na rede mesmo da cidade. É provável. Provável. E agora, tá ouvindo? Tá vendo? Sim. Sim, tá. Agora voltou ao normal. Então, vamos lá. Verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é alimentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, mais uma vez, longe da face da serpente. Verso 15. Então a serpente, que é o diabo, que é Satanás, né?
lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pela corrente. Então, Deus, ele fala através de figuras, né? Nós não temos tempo para ir lá ver os textos e tudo, mas eu vou falar. Água, muitas águas fala de multidão, de gente, de povo. Então, da boca da serpente saiu águas, ou seja, aquilo que o diabo vai dizer acerca da igreja que ficou, vai fazer com que as pessoas, os ímpios, persigam a igreja. Por quê? Porque, presta atenção. Aqui existem linhas que falam de coisas espirituais, tem linhas que falam de um exército, né? Sim. De um grande exército, de um numeroso exército, incontável. Exato. Olha só. A Bíblia diz que o anticristo vai receber uma boca de blasfêmia. E ele vai falar contra Deus, contra o trono de Deus e contra aqueles que habitam no céu e contra o tabernáculo de Deus. E o anticristo, ele vai convencer as pessoas, os ímpios, aqueles que ele está governando, né? Nesse caso aqui, principalmente Europa e essa turma toda aí, ele vai convencer de que o problema é a igreja. Então, da boca dele, da boca da serpente, sai um rio para tentar tragar a mulher. O rio, águas, fala de multidão, de povo, exército numeroso. Ou seja, através do que ele fala, a mulher é perseguida. E de fato, né? Isso vai acontecer, porque toda a culpa vai... existe uma figura que exemplifica isso aqui, que vai acontecer aqui na grande tribulação, que é o Nero. Nero também é uma tipologia do anticristo. César Nero, né? O seu nome nas letras hebraicas, se você pegar o nome César Nero e somar as letras do nome, vai dar 666. Exatamente. 666. O que o Nero fez? Aliás, Nero... a Bíblia diz que o número da besta é o número de um homem. De um homem. Exatamente. Isso é algo importante de se entender com o tempo, né? Porque, de fato, o anticristo, ele sucede a linhagem dos Césares. Ele é o último César. E o Nero, ele botou fogo. Ele botou fogo na capital de Roma e culpou os cristãos. E começou uma perseguição aos cristãos. É nessa perseguição que o apóstolo Paulo é morto. Então, isso vai acontecer novamente. Então, tudo tá... Aí você tem que somar. Tá vindo... Aqui em Apocalipse está escrito que eles vão incendiar, né? A sede do governo do anticristo. Exatamente. Olha só. Aí você tem que unir isso aí ao quê? As 7 trombetas, porque é esse tempo que começam as trombetas. Exato. O que está acontecendo? O verde foi destruído, o mar foi destruído, os rios foram destruídos, boa parte, o sol, a lua... A culpa é de quem? A culpa é dos crentes, daqueles que servem a Deus. Por que a culpa é daqueles que servem a Deus? Porque Deus está na terra e eles não estão reconhecendo. Porque ele vai se sentar no trono de Deus dizendo que é Deus. E não passa de homem. E não passa de homem. Ou seja, e nesse momento, então, começa essas águas, né? Que de fato vão perseguir a mulher. Verso 17. Verso 16, né? 16. Mas a terra socorreu. 16. A terra socorreu a mulher, a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão lançara de sua boca. Ou seja, existe algum lugar aí que vai tentar proteger a igreja, né? Rapaz, eu tenho uma revelação fortíssima desse verso 16, mas precisaria de umas 2 horas para falar disso aqui. Mas bora lá. Verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi guerrear contra o restante da sua descendência. Isso é muito importante. É. A mulher tem uma descendência. Exatamente. Ó, eu quero falar também, pastor, queria que a gente falasse também sobre... Eu quero falar um pouquinho, queria te ouvir também. Sobre os vencedores tardios.
Das Sim, 800 pessoas que estão nos ouvindo, mais de 800 pessoas estão nos ouvindo, eu te garanto que quase todos nunca ouviram falar dos vencedores tardios. Não poderia falar. Mas antes disso, eu queria abrir espaço aqui nessa live. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que o pastor Ronaldo Borges vai falar agora, ok? Eu queria abrir espaço e eu gostaria que você me ouvisse também e que você adquirisse para o seu próprio conhecimento o livro que o pastor Ronaldo Borges está lançando. Porque vai te exatamente. ajudar muito. Ele vai falar sobre graça e sobre reino, vai falar sobre um ponto de convergência entre os dois evangelhos, da graça e do reino. Que eu disse ontem nos Códigos do Reino, que apesar deles serem adquiridos de forma contrária, de jeito nenhum eles são contrários. Eles são parte de um plano, entende? Então, é um material incrível. Provavelmente só deu lá alguma coisa sobre a salvação. Com certeza, com Com certeza, certeza. Então, você vai com poder certeza. entender aí, ó, sobre a salvação, seus aspectos e tudo isso. Então, o pastor Ronaldo vai falar um pouco do livro. Se eu puder passar o link, pastor, do Sim, livro, eu vou colocar esse link também nos meus grupos para que vocês possam adquirir. Vai estar no Instagram do pastor, está na sua bio já? tá agora. Agora tá lá na bio e também tá lá no Stories. O Está link na disponível. bio e está no story lá no Arraste para Cima. Pastor, fale um pouquinho do seu livro antes da gente falar dos vencedores tardios. Então vamos lá. Eu estou lançando meu primeiro livro, né? O nome do livro é O Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, o ponto de convergência. Da onde veio a ideia do livro? A ideia do livro veio de. Eu sou pastor de igreja e eu percebi que as pessoas, quando elas entendem o Evangelho da Graça, normalmente elas começam a desprezar o Evangelho do Reino. Como que se fosse, tipo assim, eu entendi a graça, o reino fica para lá. E quando elas entendem o evangelho do reino, elas querem desprezar o evangelho da graça. Como que se fossem coisas opostas. Por quê? Porque a graça fala daquilo que eu recebi gratuitamente sem precisar fazer nada. Por isso, graça. O reino fala de uma recompensa que eu recebo por ter feito alguma coisa. Ou seja, parece que são contraditórios os evangelhos. E daí nasce a ideia do livro, o ponto de convergência. Então, qual é a estrutura do livro? Eu vou explicar o que é o Evangelho da Graça, primeiro, nesse livro, né, com todos os textos, as referências. Depois eu vou explicar o que é o Evangelho do Reino, com todos os textos e as referências. E num terceiro momento eu faço o ponto de convergência, onde os evangelhos não só se encontram, mas onde eles se completam. Porque a frase que eu repito muitas vezes no livro, né, na última parte do livro, é essa: não existe reino sem graça. Sem a graça não existe reino. É a porta de entrada. Exatamente. Ou seja, então é um livro de cunho teológico. Assim, eu escrevi esse livro com muito carinho, com muita dedicação, na expectativa de trazer luz aos irmãos sobre a salvação, sobre o reino e sobre o ponto de convergência entre os dois evangelhos. Então, nesse momento agora, está lá na minha bio e também nos stories o livro. Eu quero dedicar todos os primeiros livros, esses primeiros livros que serão vendidos e enviados essa semana. Eu quero fazer uma dedicação a punho para cada um dos irmãos, com o nome dos irmãos. Então, estou abrindo nesse momento, agora, exatamente agora, abre-se então a venda para o livro, né? E se os irmãos tiverem interesse no livro, Pastor só ir lá. Você está entendendo o que está acontecendo? O pastor está lançando o livro dele aqui na live. Olha a honra para Agora, nós. exatamente agora. Olha a As honra. vendas se abrem agora. Iniciamos a venda do livro agora. Está Então, aberto agora. já pega aí seu cartão de crédito, vai lá, adquire esse material. Vai ser riquíssimo para a sua vida, riquíssimo para o seu crescimento, ok? E é isso que eu sempre digo. Eu e o pastor Ronaldo temos uma mesma linguagem, apesar de que em pontos, um ou outro ponto, a gente fala de forma diferente, temos uma mesma linguagem. A espinha dorsal do que nós ensinamos é a mesma coisa, porque é a Bíblia. E essa é a vantagem de você não se deixar levar por teologias, mas sim por textos. Porque quando alguém te cita o texto, você fala, é isso. O Espírito Santo em você testifica. Então é importante você voltar para algo,
se a gente puder chamar de teologia isso, vamos chamar de uma teologia mais bíblica, a teologia bíblica. Que não é a teologia de fulano de tal, de cicano, de beltrano, é a teologia da Bíblia. Ou seja, é estudo da revelação do que tem na Bíblia, do que há na Bíblia e de que maneira? A partir do pensamento bíblico, não a partir do pensamento de alguém que leu a Bíblia. Ok? Então, é muito importante isso. Então, Exatamente. adquira já, vai lá no link que está na bio do pastor, clica nesse link, você vai ser direcionado para uma plataforma de compra, você vai comprar e ele vai enviar para sua casa e ele está dizendo que vai dedicar. Os meus, pastor, eu dediquei, mas não coloquei o nome, porque gente demais, eu não sabia de como fazer o controle do nome de todo mundo. Sim. Então, só para os meus alunos que eu pus com o nome deles. Sim. Mas eu vou fazer isso essa primeira semana, pastor. Ah, tá. Então, presta atenção. Então, é só quem comprar essa semana. Na primeira semana. Não vai ficar fazendo isso aí o tempo todo. De 8 a 7 dias ele vai dedicar com o seu nome. Eu quero, assim, eu quero não só dedicar com o seu nome, mas eu quero colocar algo nessa dedicação de dentro de mim, do Espírito de Deus para a sua vida. Né? Quero também ser profeta nessas dedicações aí. Então, esse livro, pastor, óbvio que a coruja tem que gavar o toco, como diz os antigos, né? Mas ficou muito bom. Ficou muito. Para ter uma noção, eu gastei 1 ano e 2 meses. Depois do livro escrito, eu gastei 1 ano e 2 meses para deixar ele do que eu queria. Era para ser lançado há 1 ano e 2 meses atrás. Mas toda hora que o cara me mandava... quero mudar isso, quero mudar isso, quero mudar isso. Ou seja, 1 ano e 2 meses trabalhando para entregar, de fato, um material que seja claro, que te ajude, que te ilumine. Então, vale a pena você investir aí nesse livro. Então, vamos fazer isso agora. Você passa aí e compre o livro do pastor Ronaldo Borges. Vamos falar, então, um pouquinho, pastor, só para a gente encerrar a nossa live, nós já estamos aqui quase 1h30. Sim. Mas vamos falar um pouquinho dos vencedores tardios. Vamos lá. Nós falamos muito no capítulo 14 da primícia e do restante da colheita. Certo. Né? Certo. Mas existe no texto bíblico uma ordem para que na colheita algumas espigas fossem deixadas para trás. E isso é chamado respinga. Respiga são as espigas deixadas para trás que depois alguém vem recolhendo. E essa respiga, ela tipifica de maneira muito clara, ok? Os vencedores tardios. Pastor, primeiro, por que eles são chamados tardios? Eles são chamados tardios porque eles não conseguiram vencer com a vida. Então, eles virão depois. Eles também serão vencedores, também vão se assentar em tronos, também vão governar com Cristo, não serão julgados como os outros serão julgados, porque já são vencedores, né, porque entregaram a sua vida, mas eles se tornarão vencedores no último momento, no último instante. Ou seja, por isso são tardios, né? É chamado de vencedores tardios, porque de fato vieram mais tarde, né? Não são vencedores junto com os primeiros vencedores. Vieram depois desses, na verdade, no final da grande tribulação. Foi bom você falar que eles não serão julgados junto com os outros, porque uma coisa importante é que nós temos uma visão no texto bíblico dos vencedores de pé sobre o mar de vidro. Correto. Esse mar de vidro, vai dizer Daniel, que ele é um rio de fogo. Correto. João também vai dizer que esse rio ele é cristalino, ele é transparente, ok? Ele é transparente como cristal e parece um mar de vidro. Correto. Então, fogo e água são os meios pelos quais Deus executa juízo. Por exemplo, a terra de Gênesis 1, verso 2. Ela está baixo um dilúvio.
Toda a Correto. terra de Gênesis 1, verso 2 está coberta de água, não há porção seca. Ou seja, Deus vai ter que separar águas em cima do céu, águas embaixo do céu, e vai ordenar que as águas que restaram na terra se ajuntem só em um só lugar, e então apareça a porção seca. Não tinha porção seca. Correto. Esse foi o primeiro dilúvio. Esse dilúvio é oriundo do juízo que Deus exerceu sobre a criação original. Correto. Depois nós temos um outro dilúvio, que é o dilúvio de Noé, onde Deus também executou juízo a partir das águas. Correto. Mas ali em Noé, Deus fez uma aliança com o homem, colocando um arco celeste nas nuvens e no céu, nos dias de sol e chuva, e também um arco da cor da esmeralda celeste na frente do seu trono, para jamais se esquecer dessa aliança de que ele nunca mais feriria a terra com água. Então, Correto. nós vemos outro juízo de Deus estabelecido, que é o juízo de Sodoma e Gomorra. E esse juízo foi executado a partir do fogo. E nós temos também o texto bíblico que fala do juízo por causa do levante da rebelião de Gog e Magog, que vai ser uma grande rebelião das nações que estão agora já estão restauradas, já estão há 1000 anos debaixo do governo de Cristo, mas não é suficiente para que essas nações ímpias se convertam. Então, eles não vão se converter, eles não vão ter vida eterna, eles vão estar ali porque eles não podem fazer nada por causa do poder. Quando diz vara de ferro, vai reger pela força, não vai ser democracia, vai ser um reino, ok? Então, quem não se submeter vai ter que enfrentar a força. Como eles vão ver que é impossível enfrentar a força desse reino, eles vão se deixar restaurar. Agora, quando o diabo for preso, for solto da prisão no final dos 1000 anos, ele vai sair, vai enganar as nações, vai dar o seu poder a elas e elas vão acreditar que podem vencer o governo de Cristo e vão marchar, né, como as areias do mar em toda a largura da terra contra a cidade do Deus vivo, contra a cidade dos seus santos. E aí, Deus vai fazer o quê? Tacar fogo na terra. Então, outro juízo pelo fogo. Então, água e fogo são os meios pelos quais Deus executa juízo. O fato desses vencedores estarem de pé sobre as águas e o fogo significa que esses aí já não cabe mais juízo. Ou seja, na parousia do Senhor, e para você que não sabe o que é parousia, eu acabei de postar no meu Instagram, aí no feed, um banner que vai explicar tudo acerca do rapto, dos vencedores, da parousia do Senhor, da grande tribulação. Eu quero que você saia dessa live, corra para lá e comente o que você aprendeu nessa live, o que você ouviu aqui que foi novo para você, quais são as suas dúvidas depois dessa live, porque nós queremos, numas próximas lives, estar te respondendo essas dúvidas, querendo estar aclarando essas coisas para você. Então, é muito importante. Você está sendo abençoado? Seja sincero aí com você mesmo. Você está sendo abençoado por esse tempo que eu e o pastor Ronaldo Borges estamos dedicando a Deus em favor da sua vida? Porque nós estamos aqui servindo a você, mas como quem serve ao Senhor. Nós estamos Com certeza. tempo a Deus para edificar a sua vida, para tentar abrir os seus olhos. Nós também não queremos te convencer de nada, mas nós queremos te mostrar que há mais coisas do que te contaram. Há mais coisas que precisam ser estudadas, há mais pontos que precisam ser aprofundados, ok? E um detalhe importante, quando você coloca lá no feed as suas dúvidas, né, nós vamos nos balizando para as próximas lives. Então é importante, se você está sendo abençoado, retribua. Porque, olha bem, gratidão é um princípio de prosperidade, é um princípio de crescimento espiritual e é uma das maneiras de você tomar governo sobre o seu aprendizado. Existem algumas maneiras. Uma é não guardando para você. Você não vai se tornar um obeso espiritual. Transborde na vida de alguém, ok? Fale disso para alguém, ensine mais alguém, fale mais alguém, propague tudo que você aprendeu. Isso é uma tarefa que você, quando executar, você vai amadurecer e crescer e aprender 10 vezes mais. Porque agora você não está estudando, você está ouvindo o que nós estamos dizendo. Estudar, você vai estudar depois, quando você pegar a Bíblia, abrir isso de novo, e quando você falar para as pessoas, quando você for dando, o Espírito Santo vai encaixando para você o quebra-cabeça, você vai ficar surpreso como que você vai crescer quando você começar a repartir.
Outra forma de fazer isso é sendo grato, né? Exercendo gratidão. A Bíblia diz para ser grato àqueles que te ensinam e tudo. Então, em forma de gratidão, você não está pagando por essa aula, é de graça. Corre lá no feed, comente, fale, marque 2 ou 3 pessoas que você conhece, que você entende. Olha, essa pessoa precisa saber disso, dessas coisas, precisa também ouvir isso. Marque ele lá, convide ele para as próximas lives, tá bom? Eu vou fazer uma próxima live na segunda-feira para falar sobre o assunto da salvação. Se o pastor Ronaldo Borges estiver livre, pastor, o senhor está convidado, tá? Ok, vou falar pastor. sobre os tempos da salvação. Eu quero falar sobre a salvação judicial, orgânica, os 3 tempos da salvação. Talvez eu vou fazer um dia ou 2 aí, só falando desse assunto, mas vou ficar umas 2, 3 horas na live. Ou até 4 horas na live, porque eu quero que você saia com entendimento disso tudo, tá bom? Pastor, muito obrigado. Eu vou deixar o senhor falar um pouquinho mais sobre o livro, antes da gente sair. Sim. O que eles podem encontrar de conteúdo no livro, ok? A parte do conteúdo, para que eles possam ir lá agora, comprarem no link que está lá na sua bio, na bio do Instagram do pastor Ronaldo Borges. Como é que está seu Instagram, pastor, para que eles possam encontrar? Pastor Ronaldo Borges. Então você põe @ pastor Ronaldo Borges, PR ou pastor? Pastor. Então, pastor Ronaldo Borges, você põe aí @ pastor Ronaldo Borges, vai lá, clica no link que está na bio dele e adquire o livro, ok? E não esqueça também de adquirir o livro Deus e Você, de A a Z, 23 princípios para que você tenha uma vida espiritual vitoriosa. Eu peguei cada letra do alfabeto, né? Trouxe uma palavra que é um princípio também da nossa fé e discorri sobre esses princípios. Eu abro cada princípio desse, eu abro com uma frase de alguém conhecido e, a partir dessa frase, eu começo a discorrer sobre esses princípios. Tem muitos princípios. Jejum. Tem muita gente me perguntando do jejum. Aqui, ó, eu falo sobre o jejum de uma maneira muito, muito boa, clara, clarificada, que dá para todo mundo entender. Também é um livro que será de presente. Então, o meu não tá no link na bio, porque nós estamos com o link lá da imersão de Apocalipse, que começa amanhã, 9 horas da manhã. Ainda dá tempo de você clicar nesse link aí, fazer sua inscrição e não perder por nada essa imersão, porque essa imersão pode mudar a sua vida, ok? Pastor, fala um pouquinho mais do conteúdo do livro. Bom, o conteúdo do livro está muito bom e muito prático, muito claro, né? Antes de eu finalizar tudo, algumas pessoas leram o livro e eu colhi o feedback dessas pessoas entendidas da palavra de Deus e pessoas também sem muito entendimento da palavra de Deus e até mesmo novos convertidos, né? E o livro ficou de forma muito clara. É uma teologia profunda, mas de forma clara, né? O conteúdo do livro, basicamente, é dividido em 3 sessões. Evangelho da Graça, tudo sobre salvação. Assim, ó, dezenas e dezenas de textos bíblicos explicados sobre a salvação pela graça. O Evangelho do Reino, a mesma coisa. Dezenas e dezenas de textos bíblicos explicando sobre o reino, como adquirir, o tempo do reino. E, por fim, o ponto de convergência, a união entre os 2 evangelhos. Um livro que vai mudar a sua visão acerca de salvação, acerca de reino e principalmente fazer você viver na graça para conquistar o reino, que esse é o objetivo principal do livro. Você já está com o livro aí? Não, está chegando na segunda-feira. Já está aqui na cidade, mas não me entregaram. Vou entregar na segunda-feira. Eu começo a dedicar os livros e enviar. Ok. Pessoal, outra coisa que eu preciso dizer para vocês. Nós vamos fazer a nossa foto aqui para a gente poder, vocês printarem e a gente repostar. Mas vá acompanhando aí, principalmente você que não tem recurso para fazer a imersão agora, né? Essas 3 dias de live nós estamos fazendo justamente por sua causa. Porque nós entendemos que nem todo mundo consegue dar esse passo um pouco mais além, mais profundo, até por causa de custos, ok? Então, dá aí algo para você mesmo, de presente. Vá lá na página principal do Instagram, lá onde está seguir, clique e ative as notificações para que toda vez que a gente fizer live, você seja avisado disso, ok? Então faça isso que vai te abençoar muito. Pastor, vamos fazer nossa foto então? Bora! Bora lá!
Printa aí, crente. Outro dia eu falei assim, fala aí, crente. Aí uma irmã falou para mim assim, pastor, mas eu sou católica. Eu falei, vocês não são crente não, gente? Você é católico, eu estou falando com você também. Para católico é crente. Você não crê em Jesus? Então pronto, estamos crentes. Bora lá. Deus abençoe, pastorzão. Obrigado Tamo por mais junto. um dia aí. E que essa live possa ter edificado a vida de vocês, esclarecido aí alguma coisa. Vocês já viram que tem muito o que falar. E nós passamos por cima aqui. Né? Não dá para falar tudo, ia requerer muito tempo. Mas nós vamos ter aí desafio de Apocalipse de novo ainda esse ano, no próximo semestre. Então, você que não pôde participar no primeiro semestre, fique ligado, porque no segundo semestre eu vou ter de novo o desafio Apocalipse Descomplicado ou Descomplicando o Apocalipse, tá bom? Um beijo no coração de todos, Deus abençoe, tchau, 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 tchau. Deus abençoe.